Olá, tudo bom? Glória a Deus, aleluia. Como que você está? Como que você está passando os dias, esses dias tribulados, esses dias de notícias não tão boas, ou para muitos péssimas notícias? Como que você está passando por esse tempo? Sabe, é, eu tenho aproveitado esse tempo para a gente observar o quanto Deus cuida de nós, o quanto Deus tem cuidado de cada um dos seus. Olhando alguns vídeos lá do Rio Grande do Sul, nós podemos ver como Deus está agindo naquele lugar, enviando pessoas para resgatar o povo. Sabe, você vê aquele pessoal que estava em cima dos telhados, lá em cima do viaduto, e chega pessoas que vão trazer alento, vão trazer talvez uma alegria, entre aspas, um alívio por estar chegando ali para resgatar aquele povo. E em tudo isso, eu vejo a mão de Deus ali. Apesar de toda a tragédia, apesar de todas as perdas, apesar de tudo aquilo que nós estamos vendo ali no Rio Grande do Sul, e não só no Rio Grande do Sul. Muitas vezes a gente fala no Rio Grande do Sul porque é aqui no nosso país. Mas se nós olharmos para uma situação mundial, você vai ver que as guerras que estão acontecendo também no nosso mundo, elas também estão produzindo muita perda, muito dano, muitas mortes. E você vê também, por outro lado, pessoas que estão sempre se dispondo a ajudar, a resgatar, a levar um consolo, um alívio, uma ajuda. E nisso tudo eu vejo a mão de Deus. E eu agradeço a Deus por tudo isso. Será que você tem tido tempo de agradecer a Deus porque você está vivo dentro da sua casa, talvez com a sua família, tendo alguma coisa que comer, mesmo que não seja muito, ou mesmo que não seja tão especial, mas você tem? Nessas épocas em que nós passamos por dificuldades, é que nós costumamos olhar e ver o tanto que nós somos abençoados. Eu não sei exatamente o porquê, o motivo dessas coisas estarem acontecendo num país como o nosso, que raramente tinha essas catástrofes tão grandes, esses problemas assim tão avantajados, né? De tão grande dimensão. E eu acho que não cabe a nós também ficar questionando ou apontando se é Deus que está fazendo, se é Deus que está castigando, mesmo porque a palavra de Deus nos diz que Deus não castiga e não tenta ninguém. Mas nós precisamos entender que a mão de Deus está em todas essas coisas. Sabe, Deus, ele consegue reverter numa catástrofe, ele consegue transformar uma catástrofe numa situação de bênção, aonde as pessoas são ajudadas, aonde existe mais solidariedade, aonde as pessoas enxergam a necessidade de estarem mais juntas. Deus traz nesses momentos o amor ao próximo, a compaixão. E eu também não estou falando com relação à política, tá? Eu estou falando com relação ao povo.
relação ao ser humano. O ser humano que se compadece, o ser humano que olha e sente aquela vontade de ajudar, nasce dentro do povo aquela vontade de se unir para poder amenizar a dor do próximo. Muitas vezes nós estamos tão preocupados, sabe? E quando a gente vê situações como essa de catástrofe, a gente fica pensando, gente, mas as minhas preocupações muitas vezes são tão pequenas. Olha só a situação desse povo lá do Rio Grande do Sul, algumas cidades do Rio Grande do Sul que estão passando por essa enchente, essas chuvas e com mais previsão de chuvas para essa semana. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, ela diz assim: lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de vocês. Muitas vezes nós ficamos ansiosos com coisas tão pequenas, com coisas tão banais, e quando a gente olha para uma situação como essa do Rio Grande do Sul, a gente fala, gente, mas eu estou me preocupando com coisas muito pequenas, essas pessoas perderam tudo. Tem pessoas que são resgatadas da água, são resgatadas de suas casas totalmente submersas. E você vê elas saindo de lá num estado de desespero tão grande, e muitas delas se colocam a agradecer a Deus porque estão vivos. E nós, muitas vezes, estamos preocupados com coisas muito pequenas. Estamos preocupados, talvez, com coisas que satisfazem somente a nossa necessidade. Não estamos preocupados com o próximo. E aí você olha para essa situação e ela vem nos mostrar, nos ensinar a necessidade que nós temos de sermos compassivos, de nos amarmos mais, de andarmos mais nos princípios de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículos 31 a 34, nós lemos assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E a gente vê o cumprimento desse trecho da palavra de Deus quando a gente olha para essas situações de calamidade. Sabe, as pessoas que estão ali, principalmente as que ficaram desabrigadas, as que estavam ilhadas, isoladas, a preocupação delas é se elas vão sobreviver aquele dia. Se elas vão ter alguma coisa para comer, ou talvez alguma coisa para beber que não seja aquela água suja. Se vai passar alguém para resgatá-las. Às vezes a gente fica preocupado com o dia seguinte, a gente fica preocupado com uma conta que vai vencer daqui a 10 dias, 15 dias. E esquece de olhar para o nosso dia, os problemas de hoje. E muitas vezes nós acabamos não resolvendo os problemas de hoje e também que não conseguimos resolver esse problema de daqui a 15 dias. E a gente olha para esses estados de calamidade que acontecem, essas catástrofes que acontecem, e a gente fica pensando, meu Deus, e agora? Nós não temos mais o dia de amanhã. Quando você perde tudo, eu acredito, né? Nunca aconteceu comigo, mas eu acredito que quando você perde tudo, você não tem o que pensar no amanhã. Você começa realmente a viver o seu hoje.
Você começa a agradecer pelo pouco que você tem, pelo pouco que você consegue, pelo pouco que Deus coloca sobre você, e aí você vê a palavra de Deus se cumprindo, aonde Deus coloca dizendo que ele vai suprir as suas necessidades, se você o buscar em primeiro lugar. E é interessante como nesses momentos de calamidade as pessoas se unem em torno de Deus. Elas começam a buscar a Deus. Alguns não, alguns culpam a Deus, amaldiçoam a Deus, botam todo tipo de culpa em Deus. Mas a maioria das pessoas, elas se unem em torno de Deus, elas vão buscar forças em Deus, elas começam a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e essa palavra se cumpre, as necessidades são supridas, todas as coisas são acrescentadas. Deus envia pessoas para tratar, para buscar, para salvar, para resgatar, para levar mantimentos, para suprir as necessidades. Deus levanta pessoas para fazer isso. E a palavra de Deus, ela é bem clara. Quando nós nos preocupamos com o próximo, quando nós nos preocupamos com os nossos irmãos, quando nós nos preocupamos com aqueles que nos rodeiam e que muitas vezes estão passando por necessidade, Deus cuida daquilo que é nosso. Esses voluntários, essas pessoas que estão lá trabalhando, resgatando as pessoas, com certeza as suas famílias estão sendo cuidadas. No livro de Filipenses, no capítulo 4, versículos de 6 a 8, nós lemos assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A gente observando os vídeos que estão circulando aí, aqueles que são verdadeiros, porque tem muita mentira rolando também na internet sobre essas questões lá do Rio Grande do Sul, você vê que as pessoas começam a se voltar para Deus, começam a orar, começam a buscar a Deus, começam a agradecer porque estão vivas, começam a agradecer porque recebem algum tipo de mantimento, algum tipo de alguma coisa que supra a sua necessidade naquele momento. As pessoas começam a se voltar para Deus e agradecer porque alguém chegou para resgatá-las. E mais uma vez nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. As pessoas se voltando para Deus em ação de graças, com súplicas, com orações, pedindo a Deus o amparo, o conforto. Que os seus entes queridos sejam encontrados. E você vê como Deus age nesses momentos, nessas horas, justamente através de pessoas que Ele toca no coração e essas pessoas se dispõem a ajudar, a estar junto, mesmo que seja simplesmente para levar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Porque nem todos têm condição de estar ali trabalhando, pegando no pesado, indo atrás. Muitas pessoas vão ali somente para levar uma palavra de conforto, para ajudar, para fazer uma comida, para esquentar uma água, para fazer alguma coisa para aquelas pessoas que estão passando por aqueles problemas. E Deus cuida de nós. Como a palavra de Deus diz, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós.
Apesar de todos os problemas, apesar de nós olharmos para essa situação caótica e nós não conseguimos enxergar ali uma coisa boa daquilo, mas a palavra de Deus nos diz que Deus transforma as situações ruins em coisas boas. De alguma forma, Deus pega aquela situação ruim e transforma ela em coisas boas. De alguma forma, nós podemos ver Deus agindo na vida daquelas pessoas. Na vida das pessoas que estão desabrigadas, na vida das pessoas que estão ajudando, na vida das pessoas que chegam ali para levar um mantimento, uma ajuda. Você vê a mão de Deus agindo naquelas pessoas. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, a palavra de Deus ela nos diz uma coisa muito interessante. Sempre quando nós passarmos por problemas, sempre quando nós passarmos por tribulações, por coisas ruins, sempre quando nós passarmos por uma catástrofe como essa que nós estamos passando lá no Rio Grande do Sul, a palavra de Deus ela nos fala o seguinte: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Pode ter certeza. Todos os problemas que esse povo está passando, todos os problemas que nós, como brasileiros, que nos importamos com essas pessoas, estamos passando. Ele está produzindo um peso de glória, ele está produzindo uma glória eterna, que nós vamos levar para a eternidade. Nós vamos levar isso para a eternidade. Seja em forma de gratidão a Deus por termos passado por esses problemas, seja em forma de consolo por aqueles que se foram, que se perderam, seja em forma de ânimo para recomeçar a vida depois de uma catástrofe, de uma destruição como essa. Mas ele vem produzir um peso de glória. Ele vem produzir em nós uma vontade de vencer, uma vontade de crescer, uma vontade de superar os problemas que nós estamos passando. Então que essa palavra hoje, ela venha trazer ao nosso coração uma vontade de superação, um desejo de superação, um desejo de poder suplantar esses problemas todos e olhar para Deus e falar: Senhor, sem o Senhor nós não conseguimos sair daqui. Senhor, obrigado porque nós estamos vivos, nós conseguimos sobreviver a essa catástrofe. Conforta, Senhor, o coração daqueles que perderam pessoas, que perderam seus parentes, seus familiares. Sabe, que essa palavra venha trazer uma fé no nosso coração, um ânimo, para que a gente possa se levantar em Deus, para poder chegar do outro lado, para poder sair, para poder ter uma visão do nosso amanhã. Eu sei que ali, naquele momento da catástrofe, da destruição, nós não conseguimos olhar para frente e ver uma saída. Nós não conseguimos olhar para frente e ver uma solução, ver um amanhã, ver uma continuidade. Mas essa palavra, esses versículos que nós lemos aqui, eles nos trazem a certeza de que existe um amanhã, mesmo diante de tanta destruição, diante de tanta perda, diante de tanta dor e sofrimento, existe um amanhã. Existe a esperança daqueles que estão ali trabalhando juntos para poder trazer um conforto, trazer uma situação melhor para aquelas pessoas.
Uma esperança de que, gente, nós não estamos sozinhos, Deus está agindo, Deus está levantando pessoas para ajudar, para resgatar, para trabalhar, para colocar os seus bens ali à disposição daqueles que estão passando por esses problemas. Que essa palavra venha trazer ao seu coração, ao meu coração, o desejo de poder ver o nosso país se reerguendo. Ao invés de nós ficarmos apontando o dedo, é porque Deus está castigando por isso, Deus está castigando. Não importa o que seja que aconteceu para que essa catástrofe venha a ocorrer. O que importa é que agora, nesse momento, nós vamos nos unir em Deus para que possamos passar por isso da melhor forma possível e reconstruir as nossas vidas. Eu creio que essa palavra vai trazer esse ânimo, esse entendimento de que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, aos princípios de Deus, às coisas de Deus para nossas vidas. E que nós temos a esperança de dias melhores. Existe uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: quando nós chegamos no fundo do poço, nós estamos no melhor lugar dos nossos problemas. Porque no fundo do poço só existe uma direção que nós podemos olhar, que é para cima, é para o alto, é para Deus. E quando nós olhamos para cima, olhamos para o alto, olhamos para Deus, nós temos a esperança de dias melhores. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha, ou então dê o seu dislike, não importa. Interaja com a gente, interaja com o nosso canal, faça os seus comentários aqui embaixo. Ajude com que essa palavra chegue a várias pessoas, mandando para as pessoas lá no Rio Grande do Sul, os seus contatos, parentes que você conhece lá, para que elas venham a ter esperança, para que elas venham a ter ânimo, para que elas possam, de alguma forma, mesmo que a gente sabe que lá eles não estão tendo muitas condições de internet, de energia, de água, dessas coisas, mas que eles possam ouvir uma palavra de Deus que traga a eles esperança e ânimo nesse momento tão difícil. E que a misericórdia de Deus, a graça de Deus esteja sobre esse povo, trazendo conforto ao coração de cada um deles, trazendo força aos voluntários que estão lá ajudando, trabalhando e resgatando, indo atrás e fazendo as coisas acontecerem. Em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Ajude-nos a mandar essa palavra, esses versículos de Deus para o coração, para o ouvido de cada uma dessas pessoas que estão precisando tanto de uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família, em qualquer lugar que você esteja, em nome de Jesus. Seja você uma bênção, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.